Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em uma das passagens mais significativas e inspiradoras da Bíblia, o batismo de Jesus. Esse evento não é apenas um marco na vida de Cristo, mas também um momento que define o início do seu ministério público e nos ensina lições profundas sobre humildade, obediência e a Trindade. Então, prepare seu coração e vamos juntos explorar cada detalhe dessa história maravilhosa que está registrada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Para começar, vamos nos transportar para as margens do Rio Jordão. Naquela época, a região da Judéia estava em grande expectativa. Um homem chamado João, que mais tarde ficaria conhecido como João Batista, pregava uma mensagem poderosa de arrependimento. Ele era uma figura singular, vestia-se com pelos de camelo, usava um cinto de couro, e sua alimentação era de gafanhotos e mel silvestre, exatamente como o profeta Elias. A mensagem de João era clara e direta, como lemos em Mateus capítulo 3, versículos 1 e 2. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. As multidões vinham de Jerusalém e de toda a Judeia para ouvi-lo. Aqueles que confessavam seus pecados eram batizados por ele no Rio Jordão. O batismo de João era um símbolo público de arrependimento, um sinal externo de uma mudança interna de coração, preparando o caminho para aquele que viria depois dele. E então, o momento mais esperado acontece. Em meio à multidão vindo da Galileia, surge Jesus. Ele se aproxima de João Batista com um pedido surpreendente: ser batizado. Agora imagine a cena. João sabia quem era Jesus. Ele pregava sobre a vinda do Messias, aquele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. João se sentia indigno até mesmo de desamarrar as sandálias de Jesus. Por isso, quando Jesus pede para ser batizado, a reação de João é de total surpresa e resistência. Em Mateus 3, versículo 14, João tenta impedi-lo, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? João reconhecia a pureza e a santidade de Jesus. Ele pensava: como posso batizar aquele que não tem pecado, aquele que é o Cordeiro de Deus? A resposta de Jesus a João é uma das declarações mais profundas sobre obediência e propósito. Jesus responde: deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. Com essa frase, Jesus não estava dizendo que precisava se arrepender de algum pecado, pois ele era sem pecado. Em vez disso, ele estava se identificando completamente com a humanidade. Ele estava se colocando no nosso lugar, cumprindo um ato de obediência a Deus Pai. Era necessário que ele passasse por isso, para validar o ministério de João Batista e, principalmente, para inaugurar o seu próprio ministério de uma maneira que todos pudessem ver e entender. Ao ser batizado, Jesus nos deu o exemplo máximo de humildade e submissão à vontade de Deus. João, entendendo a profundidade das palavras de Jesus, concorda e o batiza. O que acontece em seguida é simplesmente espetacular. Um dos raros momentos na Bíblia em que Pai, Filho e Espírito Santo se manifestam juntos de forma tão clara. Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17, descreve a cena de forma gloriosa. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. E uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Vamos analisar cada parte desse momento. Primeiro, os céus se abrem. Isso simboliza que a comunicação entre Deus e a humanidade, que estava rompida pelo pecado, agora estava sendo restaurada através de Jesus. Segundo, o Espírito Santo desce como uma pomba. A pomba é um símbolo de paz, pureza e um novo começo. A presença do Espírito Santo sobre Jesus o capacitava para o ministério que estava prestes a iniciar. Era unção divina para a sua missão. E por último, a voz do Pai. Imagine o impacto daquela voz celestial ecoando para todos os presentes: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Essa declaração pública de Deus Pai confirma a identidade de Jesus como o Filho de Deus e expressa a aprovação divina sobre ele e sobre o início de sua obra redentora. Esse momento no Jordão não foi apenas para Jesus, foi para todos nós. Foi a confirmação celestial de que Jesus era de fato o Messias prometido, o Salvador do mundo,
Que cena poderosa! A Trindade em perfeita harmonia revelando o plano de salvação para a humanidade. Mas o que o batismo significa para nós hoje como seguidores de Cristo? A Bíblia nos mostra que o batismo cristão é um passo de obediência após a fé em Jesus. Não é o ato de ser batizado que nos salva, mas a fé em Cristo. O batismo é uma representação externa e pública dessa fé. Em Romanos capítulo 6, versículo 4, o apóstolo Paulo explica lindamente o simbolismo. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Quando somos imersos na água, simbolizamos a morte para a nossa antiga vida de pecado. E quando saímos da água, simbolizamos a ressurreição para uma nova vida em Cristo, uma vida transformada pelo seu poder e graça. O próprio Jesus deu a ordem para batizar. Em Mateus 28, na grande comissão, ele diz aos seus discípulos: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é, portanto, uma ordenança de Cristo, um testemunho público da nossa decisão de segui-lo. Pedro, no dia de Pentecostes, em Atos 2, versículo 38, responde à multidão que perguntava o que fazer: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Vemos aqui a conexão entre arrependimento, fé, batismo e o recebimento do Espírito Santo. O batismo é a porta de entrada para a comunhão na Igreja, a família de Deus. Refletindo sobre a história do batismo de Jesus, somos convidados a pensar em nossa própria jornada de fé. Jesus, mesmo sendo perfeito, nos deu o exemplo de humildade e obediência. Ele nos mostrou que seguir a vontade de Deus está acima de tudo. O seu batismo foi um ato de amor, um passo necessário no caminho que o levaria até a cruz para nos salvar. E a voz do Pai que declarou amor e agrado sobre o Filho é a mesma voz que, através de Cristo, nos chama de filhos amados. Quando estamos em Jesus, Deus olha para nós com o mesmo agrado. Que verdade maravilhosa e transformadora! Que a história do batismo de Jesus inspire você a buscar uma vida de maior obediência e submissão a Deus. Que ela te lembre do incrível amor da Trindade, que trabalhou em perfeita unidade para nos oferecer a salvação. Se você ainda não tomou a decisão de seguir a Jesus e ser batizado, talvez hoje seja o dia de refletir sobre esse passo de fé tão importante. E se você já foi batizado, que possa se lembrar do compromisso que fez e renovar sua dedicação de andar em novidade de vida. Tidus os 10. A vida com Cristo é uma jornada contínua de crescimento e transformação. E o batismo é o lindo começo dessa caminhada. Espero que esta reflexão sobre o batismo de Jesus tenha tocado o seu coração e fortalecido a sua fé. A Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria e esperança. E cada história nos revela mais sobre o caráter de Deus e o seu plano de amor para nós. Que possamos sempre nos aprofundar em sua palavra. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou deste vídeo e quer continuar aprendendo mais sobre as histórias da Bíblia, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E eu gostaria muito de saber o que você achou. Deixe um comentário aqui embaixo compartilhando o que mais te impactou nessa história, ou se você tem alguma experiência com o batismo que queira compartilhar. Vamos conversar. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.